No Ivan Buzik Curso Bateria, você vai finalmente aprender a tocar a bateria do zero. Eu acompanho a Dr. Sim assim desde 2002, eu acho. Vocês tinham lançado o Dr. Sim 2 e depois lançaram o DVD de 20 anos, de 10 anos, perdão. E o Dr. Sim 2, eu confesso que eu demorei um pouquinho para começar para me adaptar ao disco todo, porque eu já conhecia as músicas do Dr. Sim, os clássicos, e talvez pelo fato de ser com Michael Vessera, ser uma voz nova, eu estranhei um pouco. Quando vocês voltam com o Back Home Again, a primeira música que eu ouvi foi a música Breakout, e assim, foi instant hit, cara. Quando eu ouvi de primeiro, eu falei, meu Deus, e isso é Dr. Sim puro, essa música é maravilhosa, e esse disco, assim, é um dos meus discos preferidos da banda, é um disco que eu boto ali junto com os clássicos, porque vocês voltaram com um descasso, mano. Então, como é que foi o processo de composição? O quanto o Thiago participou desse processo de composição e o quão satisfeito vocês ficaram com o feedback dos fãs? Cara, eu acho assim, quando a gente parou com o Dr. Sim, foi talvez entre as 5 maiores tristezas da nossa vida, vamos dizer assim, com exceção de falecimentos de quem a gente ama da família. Foi um falecimento para nós. Sim. E depois de 2 anos com essa coisa de ser impossível, a gente estava também um disco que chama Banda Buzik, né, um projeto Buzik, que é um disco que a gente ama muito, que a gente fez em português. Assim que o Dr. Sim acabou, em determinado momento foi feito um teste com mais de 200 guitarristas e o Thiago Mello veio do Acre e parecia um alien, cara, na nossa frente tocando guitarra, não parecia nem um ser humano tocando, da beleza que ele toca, tanto tecnicamente quanto o band mais lindo que eu já vi, o feeling. E dali, o próprio Zeca, do projeto Buzik, ele falou, cara, em determinado ponto, quando a gente tentou com a volta com o Edu, mas ele já estava muito engrenado com os outros projetos dele, a gente pensou e ele falou, cara, vocês têm o cara já. Porque a gente tocava algumas do Dr. Sim no show do Buzik, 2 ou 3. E o Thiago Mello tocava de uma forma tão perfeita, cara, que a galera ficava louca. E a gente com essa atitude, então vamos tentar uma loucura, vamos chamar o Thiago para a guitarra e começamos o processo de composição desse álbum, que para mim tá entre, sei lá, entre os 3 ou 4 melhores álbuns que eu já fiz, minha opinião pessoal, na minha vida. Porque ele é absolutamente inspirado. Eu não vejo no Back Home Again um compasso que seja banal. Sabe, é um disco feito com a alma, eu diria, do primeiro álbum, com a alma do Brutal, com a alma do Insanity, sabe? Uma coisa assim que se fala, cara, como? É engraçado, às vezes eu tenho uma coisa que eu escuto como se eu fosse alguém completamente de fora. Então eu escuto às vezes meu disco como um fã, sabe? Eu fico emocionado, como se eu fosse o maior fã, como se eu nem tocasse na banda, de tanto que eu gosto, sabe? E o Back Home Again, eu me lembro até, você tocou num assunto, o Ricardo Batalha, ele falou a mesma coisa, que quando ele ouviu o Breakout, foi um negócio que ele ficou alucinado e dali em diante ele não conseguia mais parar de ouvir o álbum. E é um festival, modéstia à parte, de música boa, cara, composta por mim, pelo André e pelo Thiago, os 3 de cabeça, aqui em casa. A gente se enfiou aqui, primeiramente, com um sistema de estúdio que a gente tem aqui caseiro, mas a gente fazia as coisas para composição muito inspirados, regado a muita energia, Labaredas Burger, que eu fazia o meu hambúrguer no YouTube, botei fogo na cozinha umas 3 vezes na época. Mas, cara, é um disco que eu convido as pessoas a escutarem o Back Home Again, porque realmente... E depois a gente ainda foi gravar, pegamos uma casa, uma espécie de um castelo na Serra da Cantareira para fazer as bases, fazer a bateria. Depois lapidamos com opiniões de outros produtores, tanto que o Rodrigo Oliveira, ele mixou o álbum, masterizou, ficou numa grandiosidade, ele conseguiu ainda deixar maior ainda o som do que o som estava. Então, para nós era um prazer tão grande ver tudo aquilo que a gente estava criando aqui em casa, o que ia se tornando, sabe? E as músicas num puta punch. E a gente lançou primeiro uma música que era meio que uma experiência de puta, estamos de volta, que era o Lost in Space. E quando a gente lançou, teve um caso muito legal que originou o nome do álbum, que foi uma ligação. Assim que o clipe saiu de Lost in Space, o Rafael Bittencourt me ligou e falou, cara, eu tô ligando para parabenizar você,
que eu amei a música, eu adorei. Legal. Estou muito feliz pela volta, porque a gente sabe como é difícil você ter a coragem de continuar algo, mudar, continuar, eu diria, com um novo integrante, sabe? E fazer uma coisa tão bonita. E se vocês lançarem o disco, tem que se chamar Back Home Again, ele falou. Sério? Foi o Porque Bittencourt que deu o título do da álbum? letra Lost in Space. Então, agradecer ao Rafael Bittencourt que nomeou aí o álbum Back Home Again. Cara, essa eu não sabia, que legal, cara. E olha só, mano, que deve ser uma baita honra para vocês, né, enquanto músicos, e depois de tantos anos de estrada, vocês verem que caras como o Rafael Bittencourt são tocados e se emocionam pelo retorno de vocês, cara. Isso deve ser sensacional. É muito bom porque é um carimbo de estamos fazendo a coisa certa, sabe? O coração é muito grande no artista, né? E muitas vezes é maior do que a razão, né? Só que tem coisas que você fala, puta, tudo tá valendo a pena, né? Inclusive, o Rafael Bittencourt e o Paulo Barão também foram um trecho muito importante na volta do Dr. Sim, porque convidaram o Dr. Sim para participar do Angra Fest daquele ano, acho que 2018, no ano da volta da banda. E, cara, foi um dos shows mais calorosos, espetaculares e com uma interatividade de plateia que raras vezes você vê num show. Então, era assim, foi tipo, cara, ok, tá carimbado, estamos de volta. Muito, muito bom, cara. No Ivan Buzik Curso Bateria, você vai aprender a tocar a batera como se deve.